Vamos falar agora um pouquinho sobre o direito hebraico. A base jurídica do povo hebreu basicamente se dá pela Torá, ou pelo Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros que expõem a lei são Levítico e Deuteronômio. Porém, no Êxodo encontra-se a obra-prima do direito hebreu, que são os 10 mandamentos, o Decálogo, que é usado até hoje pela Igreja Apostólica Romana. E o direito hebraico ele também é complementado pelo Talmud e os estatutos do templo. Irmãos, é interessante falar sobre essas coisas, porque tudo isso vai fazer sentido quando eu entrar especificamente no julgamento de Jesus, né? O que se deixou de observar, como é que funcionava isso aqui. Então, vamos lá, vai na fé de Jesus aí com um pouquinho de paciência que a gente vai chegar lá. O Talmud era um conjunto de regras e mandamentos transmitidos oralmente. E acredita-se que Moisés não tem recebido somente os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, mas também a lei falada, que era proibido de ser escrita na época. Então, acredita-se que Moisés recebeu os 10 mandamentos de forma escrita nas tábuas da lei e também a lei oral falada por Deus, que não podia ser escrita, né? Mas após a dispersão do povo judeu mundo afora, surgiu o medo de que a lei se perdesse. Então, houve um consenso em fazer o registro escrito, né, dessa lei falada em livros sagrados, da Talmud. Então, veja, dentro da Torá há um sistema de divisão legislativa. Você tem o Código da Aliança, que está em Êxodo 19, 20, 22 e 23, o Código Deuteronômico, que está em Deuteronômio 12 a 26, o Código da Santidade, que está em Levítico 17 a 26, Decálogo Siquemita, Deuteronômio 27, 15 a 26, Decálogo Cultico, que está em Êxodo 34, e Decálogo Ético, que está em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Os rabinos gostavam de apregoar junto com seus ensinos a seguinte passagem bíblica: árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Assim é o homem que pratica as leis. Isso é um salmo, irmão. Isso é Salmos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Então, os rabinos da época, com os seus ensinamentos, citavam esse texto bíblico. Exemplo de lei hebraica, lei do levirato, também conhecida como direito de resgate. A principal finalidade dessa lei era impedir que desaparecesse o nome da família e se perdesse o direito sobre suas propriedades. Outro costume hebraico, a forma como se dava o juramento. Na época de Moisés, se dava com as mãos embaixo dos órgãos genitais. Isso para os homens hebreus significava um mais respeito, sinal da personalidade humana. Os advogados, na época, costumavam trabalhar nas clepsydrae, que era um recinto alojado nos templos forenses do Império Romano. Eles eram pagos por hora. Interessante. O advogado acusador, isso faz sentido lá para frente, hein? O advogado acusador tinha 2 horas para apresentar o caso e o advogado de defesa tinha 1 hora a mais, então tinha 3 horas para fazer a defesa. Em casos mais graves, né, homicídio e outros, o acusador tinha 6 horas para promover a acusação e o advogado de defesa tinha 9 horas para fazer a sua defesa. Um dos advogados hebreus mais conhecido era Simão. Relata os escritos dessa época, que ele era versado em todas as minúcias do direito hebraico. Advogado que sabia argumentar como poucos, tanto na acusação quanto na defesa. Certa vez ele aceitou a defesa de um proprietário de terras que tinha matado um ladrão que tinha entrado na sua propriedade particular, domiciliar. E o comentário dessa época é que ele conseguiu a absolvição do acusado com a tese de que o ladrão se aproveitara da noite para adentrar em território particular. E à noite não havia luz ou claridade que pudesse elucidar se o intruso estava armado ou não. Isso nos dias de hoje seria a nossa legítima defesa putativa. O que é a legítima defesa putativa? É a falsa
noção da realidade. Então, vou dar um exemplo aqui que você vai entender. Imagina que você vê um homem todo encapuzado, chapéu, aqueles capuz que cobre até a canela, manga, um dia sombrio, num lugar escuro, você vê esse camarada passando perto de você e botando a mão por dentro do bolso interno desse paletó, você pega e dá um tiro nele e mata ele, porque você achava que era um bandido que ia sacar uma arma e ia te matar. Mas na verdade ele ia puxar um lenço, porque ele estava gripado, né? A falsa noção da realidade. Claro que esse exemplo é só para elucidar, né? Mas a doutrina penal traz isso, mas para você entender o que é legítima defesa putativa. É a falsa noção da realidade. As leis hebraicas estavam assim organizadas e divididas. Você tinha leis acerca da violência, leis acerca da propriedade, leis acerca dos crimes, leis civis e religiosas. O livro de Êxodo enumera no capítulo 21, do 12 ao 36, as regras sobre violência, homicídio doloso, rapto, sequestro, lesão corporal, responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Um fato curioso aqui também que foi violado no julgamento de Jesus, que a gente vai falar mais detidamente, mas dentro do direito hebreu ainda também existiam também as ordenanças do templo, as ordenações do templo, que faziam parte do direito hebraico. Elas eram conhecidas, essas ordenanças, como Misná ou Mishnah, como quiser pronunciar. E essas misnás, elas eram divulgadas pela sociedade judaica na época. Ninguém podia alegar o descumprimento, né? O não conhecimento da lei, o não conhecimento dessas ordenanças. Exemplo, a Misná 6.1 e 6.4 narra as especificações dos procedimentos de apedrejamento. A Misná 5.1 dispõe sobre o testemunho. A Misná 7.4 preconiza sobre os crimes que devem ser punidos com apedrejamento. Exemplo, copular com a mãe, adultério, copular com um animal. Também a Misná 7.4, né? Quais os crimes que devem ser punidos com apedrejamento? Idolatria, blasfemo, sodomita, profanador do Shabat. E especificamente sobre o Shabat, tem a Misná 7.2, que diz o que podia e o que não podia se fazer no dia de sábado, né? Eram 40 atividades menos uma. E aqui eu vou falar depois, rapidinho também, mas só para você entender o nível de rigor que um hebreu, que um judeu tinha para com o cumprimento da lei. Né? 40 atividades menos 1. Para não correr o risco de se praticar atividades a mais, contavam até 39. Até 38 mais uma. Né? Vou falar aí sobre a pena de açoite, que Jesus sofreu antes de ser crucificado. No direito penal hebraico, veja só, o direito penal hebraico, a lei penal hebraica acreditava todos os delitos como uma ofensa contra Deus. O mais grave era a idolatria. O mais grave. O direito penal hebraico previa 7 espécies de penas capitais e 3 espécies de penas temporárias. As penas capitais eram timpanamento, sufocação, laceração de carnes, decapitação, lapidação. Na lapidação, as primeiras pedras eram arremessadas pelas testemunhas de acusação. Depois, o povo prosseguia com o apedrejamento. Pena por fogo e morte pela espada. E as penas temporais eram flagelação, prisão e escravidão. Aqui que eu vou entrar nessa questão da flagelação que Jesus sofreu antes de ir para a cruz. O direito hebreu, ele não permitia que se ultrapassasse a 40 varadas. Então, existia circunstância que fazia com que os judeus aplicassem a regra de 38 mais uma, para que não errassem e maculassem a lei. Você vê o nível de rigor. Jesus sofreu a pena de açoite, flagelação, né? 40 chibatadas, mas na verdade eles eram tão rigorosos, para você não correr o risco de ultrapassar e ter a lei imaculada, eles aplicavam 38 mais uma, para chegar em 39 e não correr o risco. Você imagina a quantidade de coisa, de lei que se violou, muito mais grave, muito mais rigorosa. Eles não queriam errar na filigrana,
no dízimo do tominho, do comilho, da hortelã. Pois é, e tropeçaram no Monte Sinai, violando tudo quanto é regra e direito que Jesus tinha na época. Então veja só, Deuteronômio 25:3 fala: 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. O cumprimento da lei, o rigor que eles tinham. Existia naquela época modalidade de prisão conhecida como cidade-refúgio. O acusado, após a ocorrência de um homicídio culposo, não podia ser homicídio doloso, tinha que ser homicídio culposo, fugia para uma dessas cidades e peticionava aos anciãos responsáveis que escutavam e abrigavam o suplicante. Se o vingador do sangue perseguisse o acusado, ele não podia entrar nessa cidade-refúgio. E o acusado lá ficava preso até seu julgamento, e se fosse considerado culpado, ficava detido até a morte do sumo sacerdote. Havia 3 cidades-refúgio na época: Quedes, na Galileia, Siquém e Kiriat Arba, também chamada de Hebrom. Vamos falar um pouco agora das leis processuais no direito hebraico. Eles não eram muito desenvolvidos na lei processual, só tinham 2 regras, aplicáveis na época. E é interessante, uma era o número de testemunhas para iniciar um processo. Isso também já vai apontar lá para todo o procedimento que se usou contra Jesus. Não se podia condenar ninguém pela oitiva de uma só testemunha. A segunda regra era a total apuração dos fatos antes do julgamento, que está lá em Deuteronômio, capítulo 13, a partir do versículo do 13 ao 15, do versículo 13 ao versículo 15. Tinha que se apurar os fatos diligentemente, numa espécie de instrução processual exauriente, completa, esgotativa, até que não se tivesse mais o que investigar. O processo de execução, é interessante, deixa eu só fazer uma instrução aqui técnica, só para você entender. O processo de conhecimento é quando você tem as leis, os fatos, e você, à luz do direito e à luz dos fatos, conhece de uma determinada matéria, de um determinado assunto. Depois que isso é conhecido, é julgado, e há uma sentença, um veredito, você passa agora para o cumprimento dessa decisão. Isso se chama processo de execução. Então, lá no direito hebreu, o processo de execução hebreu se dava por 6 hipóteses. O vingador do sangue, que ele podia executar, a pessoa, a pena capital, açoites até 40, que era feito na frente do juiz, exílios nas cidades de refúgio e decepamento de membro. 6 hipóteses de execução no direito penal processual hebreu. Havia também no direito processual hebraico uma espécie de inquérito policial dos nossos dias, conhecido como Akirá, com fase investigativa e de interrogatório. Esse procedimento também estava previsto na Misná Sanedrin 40a. Na fase processual penal havia uma espécie de defesa, de contestação, que o acusado impetrava em seu auxílio para provar sua inocência. Era um famoso ordalho, a prova de Deus, muito usado nos casos que não havia prova e o acusado protestava sua inocência. O negócio era semi-selvagem, arcaico, Por exemplo, a mulher pega em adultério que queria alegar a sua inocência, o sumo sacerdote pegava uma espécie de pó num local do santuário, botava numa água e dava para a pessoa beber. Se a pessoa passasse mal ou desenvolvesse alguma doença ou ficasse com um quadril frouxo, significava que ela era culpada. Olha que situação, que prova semi-selvagem arcaica. Então o sistema era arcaico, você não tinha parâmetro de quem processava, quem julgava, quem tinha jurisdição, quem era juiz. Mas veja, os juízes do direito hebraico, eles foram instituídos na época de Moisés, com proclamação oficial dada por Deus. Isso está em Números capítulo 11, versículo 16 e 17. E vale a pena ler. Essa aqui eu vou pegar a palavra e vou ler isso aqui.
E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Você vê que Moisés agora teve 70 anciãos do povo que foram juízes em Israel. Eu faço uma observação aqui porque é interessante, né? Nós aqui nos tempos de hoje, quando somos levantados para ser pastor, para ser líder, para ser seja o que for, olha que coisa interessante que Deus fala. Então eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Olha o princípio da unidade, o princípio da unção do líder que transita no outro líder, no pastor, no discípulo. Como que isso transita no seio da congregação? Deus tirou do espírito de Moisés e plantou no espírito desses 70 anciãos, juízes, para que tivessem a competência para julgar o povo na época. E não é o que acontece hoje, irmãos? Está aqui na palavra. Então Deus proclamou o levantamento de 70 juízes. No final da era mosaica, ainda no livro de Deuteronômio, Moisés instituiu um novo modelo de tribunal. Então você tinha os juízes de primeira instância, agora um tribunal para poder revisar essas decisões que eventualmente falhassem, né? Hoje é assim no nosso sistema. A pessoa ela pode errar. Então o local passou a se chamar Tribunal dos Três, e existia em todas as cidades cuja população fosse superior a 120 famílias. Então, primeira instância, agora os tribunais. Mas surgiu a necessidade de se criar uma terceira instância, uma Corte Suprema. Né? Hoje nós vamos entender aqui como os tribunais superiores. Na área trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho. Na área civil, o Superior Tribunal de Justiça. E uma Corte Máxima Constitucional, o Supremo Tribunal Federal. Não convém explicar muito aqui, porque não é a lógica, mas só para os irmãos entenderem. Então, a necessidade de se criar uma Corte Suprema que pudesse revisar as questões em que os pequenos tribunais vacilassem. Essa Corte Suprema é a que foi nomeada como Sinédrio, ela que julgou Jesus Cristo, sob a luz do direito hebraico e sob a luz do direito romano. Sinédrio quer dizer sentados juntos. Era o tribunal de terceira instância, né, com competência ali para julgar, vamos dizer assim, entre aspas, né, recursos para a instância superior, mas tinha sua competência originária, ou seja, alguns julgamentos já se davam lá, diretamente. Quais eram os casos? Julgar profetas, chefes militares, cidades e tribos acusadas de rebeldia. Ficava localizado no Monte Sião, próximo ao templo, num local conhecido como Liscat Hagazite, que significa Câmara das Pedras Talhadas. O rei Herodes, no tempo dele, nomeou e depôs 7 sumos sacerdotes durante seus 33 anos de reinado. E era exatamente o sumo sacerdote, o presidente do Sinédrio. O Sinédrio se reunia periodicamente por meio de suas 3 câmaras. Ele era dividido em câmaras, tal como os tribunais hoje, né? Câmaras, turmas, quer dizer a mesma coisa praticamente, só não muda a nomenclatura dependendo da justiça. Mas cada câmara com 23 membros. Se reuniam às terças e quintas-feiras para tratarem de questões da sociedade. Precisava de 23 votos para chegar a um veredito de um caso não capital. Agora, para você ser parte do Sinédrio, quero ser membro do Sinédrio, quero ser um dos 71 anciãos que compõem o Sinédrio. Olha o requisito para você sentar numa cadeira. Notório conhecimento jurídico, nos termos da Torá, sabedoria,
humildade, temor a Deus, indiferença a ganhos monetários, ser um homem que procede com a verdade, ter amor ao próximo, ser idôneo, ter conduta ilibada, saber matemática, conhecer um pouco de outras religiões, ter boa aparência, ser perfeito fisicamente, ter no mínimo 40 anos de idade, ter filhos e ser saudável na vida sexual. Esses eram os requisitos para que se pudesse pleitear uma cadeira no Sinédrio. Flávio Joséfo, que foi um dos maiores historiadores judeu, diz, olha o que ele fala sobre o Sinédrio: são ambiciosos, ladrões, soberbos e amantes da violência. Justamente o Sinédrio, que deveria ser a sentinela da mais avançada moralidade do direito, acreditado por muitos como a espada de Salomão sobre a ilegalidade e o escudo de Davi dando guarida ao desamparado. Não sei se tem alguma semelhança com os tribunais de hoje. Em nome de Jesus, quem sou eu para dizer alguma coisa sobre política? Mas tá aí, né? Algum tipo de herança. Nós vamos dar sequência no próximo bloco falando sobre o julgamento no direito hebraico, e tudo isso fará sentido para o julgamento de Jesus, que nós vamos tratar mais detidamente de como que isso aconteceu.